Olá, vamos fazer algumas questões de classe, tá? Da Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que a Fundação Getúlio Vargas tem organizado muitos concursos nesses 2 últimos anos. Então vamos dar uma aprofundada aqui nessas questões. O ano é 2024, a Branca, FGV, Prefeitura de Vitória, tá certo? Professor de língua portuguesa. Então, uma questãozinha mais elaborada um pouquinho, né? Que exige aqui até uma formação. Então, vocês vão perceber que não ficou tão difícil assim. Diz uma regra de emprego de assento de crase que, com os nomes próprios de lugares, só se pode empregar esse assento se o nome exigir o artigo A. No entanto, há casos em que isso é possível, como na seguinte opção. Então, vamos lá. Então, tem uma dica que a gente vai, né? Se vou A, volto da crase A. Se vou D, volto D, frase para quê? Então vamos lá. Fui a Roma. Fui a Roma, tá? Eu volto de Roma, eu volto da Roma. Eu volto de Roma. Então, crase para quê? Então, nesse caso, não temos crase. Dirigi-me a Roma somente para visitar o Coliseu, tá? Então, a Roma, ela não está definida, né? Ela não está especificada, ela não tem uma qualificação. Voltei a Roma de Nero. Opa, olha só. Voltei a Roma de Nero. Então, aqui ela veio especificada com essa locução adverbial, locução adjetiva, né? De Nero. Então, se ela tem dono, ela leva a frase. Vou a Roma de Nero só para comprar antiguidades. Então, essa aqui, por enquanto, é que tem crase. Por enquanto, é que tem crase, tá? Fui convidado a Roma, tá? Então, aqui, ó. A Roma sem especificação não leva crase, tá? Nos levou o guia, nos levou a... Eu volto de Roma, eu volto da Roma, eu volto de Roma. Então, a letra correta é a letra C. Então vamos lá. Vou a, volto da. Então, vou à Bahia, volto da Bahia, ou volto de Bahia? Volto de Bahia ou da Bahia. Volto da Bahia, crase A. Vou a Curitiba, volto de Curitiba ou volto da Curitiba? Eu volto de Curitiba. Agora você fala assim, volto da vou a Bela Curitiba. Aí você perceba que tem essa qualificação para Curitiba, aí levaria a crase. Perfeito? Questão recente, né? Bem bacaninha também. Vamos ver a questão de número 2. Questãozinha de número 2. A Banca Fundação Getúlio Vargas, Câmara Municipal de São Paulo. Certinho? Consultor técnico legislativo. Prova de contador. Tá uma prova que exige um nível superior. Assinale a frase em que se emprega corretamente o acento grave indicativo de crase. Então, ele quer a resposta correta. Tá? A gente tem que lembrar que nas questões, a gente tem que procurar o que é o errado, o que é o correto. Tá? Então, todas estão erradas e só uma está correta nessa questão. Sempre se escreve a história erradamente, por isso precisa ser reescrita. Então, escreve, quem escreve, escreve alguma coisa. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, não exige a preposição a. Então, S sempre escreve a história. Quem escreve, escreve o quê? Tá certo? Então, já não é a letra A. Tá? Já não é a letra A. Letra B. A história é um cavalo que galopa atravessando a janela. Vamos ver no atravessando aqui. Atravessando o quê? Tá certo? É um verbo transitivo direto. Você faz a perguntinha. O quê? Tá? Se é um verbo transitivo direto, esse aqui é só preposição, só o artigo, né? Não tem a
preposição. Beleza? Vamos ver a letra C. O momento que estamos vivendo pertence igual a todos. Tá? Aquele caso de crase, né? Palavra masculina, certinho? Além de ser um pronome, tá indefinido, uma palavra masculina, tá certo? Então, por isso, não há crase. Uma palavra masculina, não há crase. Viver a aventura é encontrar o caminho de volta ao silêncio e à quietude. Olha só, prestem bem atenção, já dá uma dica, né? Volta ao silêncio, tá? Se refere ao mesmo verbo, volta ao silêncio, volta à quietude. Se cabe algo antes da palavra masculina, cabe crase antes da feminina. Perceberam aqui? Então, letra D. Letra D, a nossa resposta. Vamos ver por que a E está errada? Tempo não é dinheiro, mas há alguns, olha só, detalhezinho aqui, ó, alguns, palavra masculina. E dentro das frases proibidas, tá? Está entre elas as palavras masculinas, tá? A frase é proibida. Então, questãozinha da FGV, tá? Essa está entre as médias e as difíceis. Tá? O ano 2022, da banca FGV. Prova auxiliar técnico pericial, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, uma provinha de nível médio, uma provinha que exige o nível médio dos alunos. Assinale a opção abaixo em que houve uma troca indevida de A entre A e A. Tá? Houve uma troca indevida entre A e A. Então, ele quer a questão que está errada. Ele quer o item errado. Tá certo? Você viu que aqui ele não fala crase, tá? Então aqui é ocorrência ou não de crase. Então vamos lá. O amanhã será cancelado devido à falta de interesse, tá? Devido à falta de interesse, devido ao desajuste, devido ao desinteresse. Vamos deixar isso aqui, por enquanto, paradinho aqui, tá? E quer saber aqui se tem ou não tem. Vamos ver as outras. A feiura é, de alguma forma, superior à beleza, tá certo? Superior à beleza. Porque aqui na letra A haveria a crase, né? Vamos ver as outras. A feiura é superior ao embelezamento. Então aqui, tá? Não está errado, certinho? Aqui está correto, ele quer a errada. A maior homenagem que podemos prestar à verdade, ao respeito, tá? Ao respeito à verdade. Então, aqui leva a crase porque cabe ao no item, na palavra masculina. Tá certo? Estupidez consiste em querer chegar a conclusões. Tá certo? Olha aqui, a conclusões. Então, quando o A está sozinho, tá? O A está no singular e a palavra está no plural, tá? Não tem crase. Aqui realmente não tem crase. Então, esse item está correto. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. E o realista ajusta as velas. Ajusta ou os, não cabe aos, né? Não cabe aos. Então aqui o item está correto, tá? Aqui não caberia crase, tá certo? Tá. Então, a errada, tá certo? Seria a letra A, tá certo? Devido à falta, que teria que ter uma crase. Então, acho que é importante a gente determinar o que a gente quer. Se a gente quer a resposta certa ou se a gente quer a resposta errada. Nesse caso, ele queria errada, letra A. Ainda da FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá? 2021, a prova da Imbel. Tá? No texto a seguir, há dois casos de acento
crase. Pedimos desculpas às esposas. Pedimos desculpas às esposas. Quem pede, pede alguma coisa a alguém, certinho? Então, desculpas é objeto direto, esposas, objeto indireto. Então, o verbo pedir é verbo transitivo direto e indireto. Então, essa frase aqui está correta, tá? Americanas. ABC apresenta o futebol das segundas, das segundas feiras à noite. Das segundas-feiras à noite. Então, vamos lá. Esse noite aqui, por que que leva a crase? Locução adverbial. Então, locução adverbial, nesse caso aqui de tempo, certinho? Então, vimos os motivos dessas dois empregos de crase. Assinale a opção que indica a frase em que o acento está empregado corretamente. Então, ele quer a questão correta, ele quer a questão correta. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Nas Bermudas, você está a 700 milhas. Então, aqui, antes de numeral, né? Antes de numeral, não temos crase. Então, a crase aqui é proibida, tá certo? Se fosse a distância de 700 milhas, opa, aí teríamos crase. Se fosse a distância de 700 milhas, aí teríamos crase. Carta aberta à doce senhora, ao doce senhor, tá? Então, aqui, que se perdeu de chegar à Avenida da Cabaia, tá certo? Locante verbal de lugar também, né? De metrô na última semana. Por enquanto, a correta é essa aqui, né? Por enquanto, a correta é essa aqui. Vamos ver as outras. Circe faz você tão tentadora quanto a mais bonita. Olha só, a mais bonita. Então, o mais bonito, né? Então, aqui não leva a crase, tá certo? Bom, letra E. Você não precisa ir a Paris. Opa, voltando. Acabamos de ver esse tipo de questãozinha aqui, né? Voltar de Paris ou voltar da Paris? Aqui é voltar de. Tá? Se é voltar de, crase para quê? Tá certo? Então, não é a letra E, certinho? O navio trouxe para a América, a letra D que eu esqueci de fazer, ó, preposição. Então, a crase é preposição a com artigo a. Então, não há preposição para. Então, preposição. Também a crase é proibida. Então, letra D também não é. A mais bonita também não é. Então, vai ser letra B. Letra B, a questãozinha certa a ser marcada. Beleza? Vamos à questãozinha 5 de crase. Questão 5. A banca FGV, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, agente escrivão, tá? Cargo de nível superior. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida. Tá certo? Machado de Assis. A semana. Bom, ele quer saber o seguinte: nesse texto, Machado emprega corretamente o acento grave indicativo de crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está empregado de forma adequada. Então, ele quer o que? A questão que está correta, ó, forma adequada. Se ele fala forma adequada, a gente tem que deduzir que ele quer a questão correta. Que ele quer a questão correta. Vamos lá. Vamos ver caso a caso. Então, o enunciado está mais extenso que as alternativas, né? As alternativas bem curtinhas. Os clientes pagaram a compra a crédito. Crédito. Palavra masculina. Então, não vai crase. Tá? Palavra masculina. Bacana? A ordem é necessária a todo
tá? Além de ser masculina também, tá? É um pronome indefinido, tá certo? É o mesmo motivo aqui. Palavra masculina. Letra C. Ninguém abandonou o local a correr. A correr. Por que correr não leva crase? Porque ele é um verbo. Então, os casos bem específicos, né? Bem tradicionais dessa questãozinha aqui. O motorista deu a documentação, tá? Deu o quê? Deu o documento. Então, se cabe, não cabe ao, tá? Não cabe crase. Então, também não é motivo de crase aqui, não está correto. Todos os policiais saíram à mesma hora, ao mesmo momento, tá certo? Então, troca por uma expressão masculina, ao mesmo tempo, ao mesmo momento, cabe ao, cabe crase. Então, está correta essa letra E. Então, vimos aqui 5 questõezinhas, tá, de provas recentes, classificadas como médias, tá? Não são fáceis nem muito fáceis, tá? Da banca FGV, desse assunto que cai muito nas provas. Crase. É isso aí.